Olá, meu aluno. Vamos hoje ver o tema da aula, Ética do Servidor Público Federal, Decreto 1171 de 94, e vamos ver também exercícios gerais do direito administrativo. Vamos começar com o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Dentro dele nós temos alguns temas. Temos as regras deontológicas, nós temos dois principais deveres do servidor público e temos das vedações ao servidor público. O importante de saber desse decreto é que puro texto de lei é cobrado em 90% das questões. O restante nós vamos dominar aqui na aula em esquemas didáticos. Lembrando que o Código de Ética do Servidor Público do Poder Executivo Federal é uma lei pequena, então é obrigatório que você leia essa lei. Das regras deontológicas, vamos entender o que são essas regras. São o dever, a obrigação, que se juntam e se transformam numa ciência. São as escolhas que você tem, que são moralmente necessárias, do que é proibido e do que é permitido dentro do ordenamento da administração pública federal. Nós temos a teoria do dever, nós temos que embasar a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia quando estivermos dentro da administração pública federal, a consciência do certo ou do errado. O importante é que a gente concatene as ideias. Acompanhe comigo o texto. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no artigo 37, caput, e parágrafo 4º da Constituição Federal. Lembrando que o artigo 37, parágrafo 4º, trata dos casos de improbidade administrativa. A moralidade da administração pública. O importante do Código de Ética Funcional é que você tenha em mente que se você ferir o Código de Ética, você vai estar ferindo o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. Ou seja, você vai estar cometendo também um ato de improbidade administrativa. Vamos trabalhar agora o dever do servidor público. Entre os deveres do servidor público federal, presentes na seção 2, inciso 14, a linha C, tem-se que o mesmo deve ser probo, reto, leal e justo. O inciso 14F, seção 2, menciona que o agente deve ter a consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na adequada prestação do serviço público. Daí, retiramos a seguinte situação. Toda vez que você estiver lendo o Código de Ética, eu afirmo para você que tanto os deveres do servidor público devem ser baseados sempre em confronto com o artigo 37, parágrafo 4º, onde diz que os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, o ressarcimento erário, a indisponibilidade de bens, na medida e gradação prevista em lei, sem prejuízo da sanção penal cabível. O Código de Ética, ele é bem claro nos deveres, ele é expresso. Observe comigo o que o decreto, na seção 3, inciso 15, diz. As condutas proibidas. As condutas proibidas, elas se revertem na seguinte situação. A. O uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências para obter qualquer favorecimento para si ou para outrem. Dê uma olhada também na linha D. Usar de artifício para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material. Se você observar, tanto no Código de Ética quanto na Lei 8.429 de 92, você vai ver que os atos que compõem ou que ferem o Código e o Estatuto de Ética ferem também o ato de improbidade. O texto de lei é fundamental para que você acerte. Vamos terminar todo o texto aqui e concatenar as ideias do que você, meu aluno, tem que colocar na prova. Pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie para si, familiares ou qualquer pessoa para o cumprimento de sua missão ou para influenciar outro servidor para o mesmo fim. Se você acompanhar, esse inciso
nada mais é que um ato de improbidade administrativa que importe enriquecimento ilícito. Você vai ter todas as penalidades previstas também na 8.429. Desviar servidor público para atendimento a interesse particular. Fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço, em benefício próprio de parentes, de amigos ou de terceiros. Esse rol taxativo que você acompanha comigo no Estatuto de Ética do Servidor é o mesmo que você vai acompanhar na 8.429 de 92. Aí eu deixo a dica, você vai ter que estudar esses dois institutos paralelamente. Acompanhe comigo aí. Exercer atividade profissional aética ou ligar o seu nome a empreendimento de cunho duvidoso. Até agora, o que a gente estudou? Até agora nós vimos situações em que o servidor público fere o Estatuto de Ética e ele confronta junto com a Lei 8.429 de 92, que são atos de improbidade administrativa. Vou bater um ponto muito importante para você agora, que é chamado comissão de ética. Está previsto no capítulo 2 do Estatuto. Não acarreta responsabilidade administrativa. Uma das coisas mais importantes que você tem que ter dentro dessa estrutura é a palavra censura. Quando você estiver estudando lá no artigo 5º da Constituição Federal, você vai ver que a censura é totalmente proibida. Só que, por vezes, cai essa palavra censura, levando diretamente a uma penalidade do servidor, ou seja, o servidor que ferir o Código de Ética do Poder Executivo Federal receberá a penalidade de censura. Sim, está correto, porque a censura nossa aqui do Estatuto de Ética é totalmente diferente do artigo 5º da Constituição Federal. Você tem que colocar em mente que vamos trabalhar agora as vedações do Código de Ética do Servidor. Acompanhe comigo as vedações expressas do Código de Ética. O uso irregular do cargo ou função, prejudicar a reputação de outro servidor, ser conivente com irregularidades, causar dano moral ou material à ordem, quebrar a impessoalidade, receber, solicitar vantagem devida, quebra de sigilo ou apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente. Olha que interessante. Apresentar-se ao serviço habitualmente embriagado. As questões de concursos batem 2 pontos no Estatuto de Ética. Eu posso afirmar para você que o Estatuto de Ética ele é texto de lei expresso nas questões de concurso. Eu vou dar 2 pontos fundamentais para você. Primeiro ponto fundamental é você saber que a censura dentro desse estatuto é penalidade. Segundo ponto fundamental, saber que você só comete algum tipo de penalidade, você só está infringindo um dever se você chegar no serviço público embriagado habitualmente. Essa questão foi foco de questões da CESP-UNB, por exemplo, no ano de 2009, 2010. A questão vinha da seguinte forma, ela dava uma situação hipotética e dizia que o servidor só cometeria uma infração de acordo com o artigo do Código de Ética se ele chegasse ao serviço público embriagado, mesmo que não habitualmente. Está errado, porque somente habitualmente é que fere o Código de Ética. Acompanhe comigo aí mais um inciso. Prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos que deles dependam. Tirando toda uma ideia geral do Código, a gente pode analisar que, diante disso, qualquer confrontamento com o Código de Ética também vai infringir o artigo 37 caput da Constituição, que são os princípios constitucionais expressos, mais pormenorizado o princípio da moralidade. Ser, em função de seu espírito de solidariedade, conivente com o erro ou infração a este Código de Ética ou ao Código de Ética de sua profissão. O legal disso aí é que se você for conivente, você for solidário, você entra também nos atos de improbidade administrativa que importem prejuízo ao erário, ou seja, você doar sem as formalidades legais. Deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou de seu conhecimento para atendimento do seu mister. Também você fere sobremaneira 8.429 de 92. Permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados administrativos ou com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores.
dentro desse bojo do Estatuto de Ética, podemos continuar dizendo: alterar ou deturpar o teor de documento que deve encaminhar para providências. Esse inciso fere também os atos de improbidade administrativa que ferem os princípios da administração pública. Está previsto no artigo 11 da Lei 8.429 de 92. Iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviço público. Também fere o artigo 11 da Lei 8.429 de 92. Retirar da repartição pública, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público. Acompanhando o Código de Ética, vamos ver que apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente. Eu acabei de dizer para você que se você, por exemplo, estiver trabalhando no Serviço Público Federal e você, porventura, chegar embriagado um dia ou 2 dias, que não de forma habitual, que não de forma a fazer parte da sua vida funcional, isso você não vai estar ferindo o Código de Ética, mas você vai estar ferindo uma penalidade prevista na 8.112/90. Então, concatene as ideias aqui comigo, que é importante para fins de prova. Chegar embriagado no serviço público, há 2 situações. Não embriagado habitualmente, não habitualmente, fere a 8.112/90. Habitualmente, fere o Código de Ética do servidor público. Então, independente de uma coisa ou outra, você vai estar cometendo uma penalidade. Só lembrando que não habitualmente, 8.112. Habitualmente, Código de Ética. Acompanhando o raciocínio, dar o seu concurso a qualquer instituição que atente contra a moral, a honestidade ou a dignidade da pessoa humana. Dessa situação, também tiramos que você fere o artigo 11 da Lei 8.429 de 92. O Estatuto de Ética, ou Código de Ética do Servidor Público Federal, ele é exaustivo. É um código de ética que você consegue ler ele nas entrelinhas. Nós conseguimos prever as questões de concurso, por exemplo. O que se cobra muito em concurso são questões conflitantes. Então preste bem atenção na censura. No Código de Ética existe sim, meu aluno, existe a penalidade da censura ao servidor que fere o Código de Ética. Agora, a censura na Constituição Federal, no artigo 5º, ela foi abolida. Então fechamos aí o Código de Ética do Servidor Público Federal. É um texto de lei curto, é uma matéria que você estudando em casa, fazendo um resumo do texto de lei e prestando atenção nas dicas que nós demos aqui, com certeza você vai acertar as questões de concurso. Agora, transformando tudo que você já estudou, vamos tentar resolver aquelas questões de concursos voltado para o direito administrativo. Resolução de questões. Acompanhe comigo a primeira questão. A respeito dos princípios constitucionais aplicados ao direito administrativo, julgue o item que segue. Nas situações em que for empregada, considere que a sigla CF se refere à Constituição Federal de 1988. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade estão expressos no texto da Constituição Federal. O princípio da razoabilidade e da proporcionalidade são considerados 2 principais princípios constitucionais implícitos. São princípios que não estão previstos no bojo do texto da Constituição. Ou seja, você pega o artigo 37 da Constituição e está lá, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Se você ler todo o texto da Constituição, em lugar nenhum você vai encontrar razoabilidade e proporcionalidade. Por isso esses princípios são considerados implícitos. Então a questão está certa ou está errada? A questão está errada. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade estão expressos no texto da Constituição Federal. O erro é que eles não estão expressos no texto da Constituição. Na verdade, eles são considerados princípios constitucionais implícitos. Acompanhe comigo a próxima questão da CESP-UNB. Quanto aos princípios e normas da administração pública, julgue o item abaixo. A proibição incerta na Constituição Federal de acumular cargos públicos remunerados não abrange as funções ou cargos das empresas públicas e sociedades de economia mista. Pois bem, esse assunto
trata do artigo 37, onde trata da acumulação de cargos públicos ou acumulação legal de cargos públicos. Nessa acumulação legal, nós temos que podemos acumular 2 cargos de professor, um cargo de professor com outro técnico e científico e outro cargo de professor e outros 2 de profissionais da área de saúde. Lembrando que a acumulação irregular de cargo público gera demissão do servidor em processo sumário se ele estiver dentro da 8.112/90. É um processo sumário que gera a demissão do servidor que acumula ilegalmente cargo público. A proibição incerta na Constituição Federal de acumular cargos públicos remunerados não abrange as funções ou cargos das empresas públicas e sociedades de economia mista. Errado a questão. Por que essa questão está errada? Ela está errada porque a administração pública indireta, que se compõe de autarquia, fundação, sociedade de economia mista e empresa pública, também é componente da administração pública em sentido formal. Então, todas as travas e os princípios do artigo 37 também oneram ela. Então, sociedade de economia mista e empresa pública, exemplos de sociedade de economia mista, Banco do Brasil e Petrobras, exemplo de empresa pública, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e Caixa Econômica Federal. Ali também está inserido a trava constitucional de acumulação ilegal de cargos públicos. Seguindo aí as questões, vamos para a próxima questão da CESP-UNB. Julgue o item a seguir. A autarquia é uma pessoa jurídica criada somente por lei específica para executar funções descentralizadas típicas do Estado. A autarquia realmente é uma pessoa jurídica de direito público criada diretamente através de lei que, através da técnica administrativa de descentralização, ela vai, através de outorga legal, ganhar titularidade e autonomia para poder trabalhar. Então, a criação de uma autarquia realmente é uma constituição derivada da técnica administrativa de descentralização. Correta a questão. A autarquia é uma pessoa jurídica criada somente por lei específica para executar funções descentralizadas típicas do Estado. Correto a questão e muito cobrada. O tópico dessa questão é a organização política administrativa da União. Acompanhando a outra questão, vamos para a próxima questão da CESP-UNB. Julgue o item a seguir. As autarquias e as fundações públicas são consideradas entidades políticas. Essa questão está certa ou essa questão está errada? Bem, analisando essa questão, eu posso dizer que só existem 4 pessoas políticas e 4 pessoas que são consideradas pessoas administrativas no Brasil. As 4 primeiras pessoas políticas são União, Estado, DF e município, porque elas têm autonomia para poder legislar, ou seja, autonomia política. As pessoas administrativas são autarquias, fundações, sociedade de economia mista e empresa pública, que são as componentes da administração pública indireta. As pessoas políticas e as pessoas administrativas, essas 8, compõem a administração pública em sentido formal ou administração pública propriamente dito. Então essa questão está errada, pois as autarquias e as fundações públicas não são consideradas entidades políticas. Vamos passar para a próxima questão da CESP-UNB. Acerca do poder de polícia, do poder hierárquico e do abuso de poder, julgue o próximo item. A invalidação da conduta abusiva de um agente público pode ocorrer tanto na esfera administrativa quanto por meio de ação judicial. E, em certas circunstâncias, o abuso de poder constitui ilícito penal. Essa questão está dentro do tema poderes administrativos. Vamos lembrar que o abuso de poder é quando o administrador público faz uma ação fora dos seus limites ou se omite quando deveria agir. Só que o abuso de poder é uma esfera administrativa. Você pode, por exemplo, se for servidor público federal regido pelo Estatuto do Servidor Público da Administração Pública Federal, você pode, de acordo com a 8.112/90, ser demitido, suspenso. Você pode receber uma advertência. Agora, em certas situações, a esfera administrativa se compõe também da esfera penal. O seu mesmo ato pode compor, meu aluno, uma estrutura que fere a administração pública, fere normas administrativas e também é componente de crime. O abuso de poder é diferente do abuso de autoridade. Abuso de poder, norma
administrativa. Abuso de autoridade. Lei 4898 de 1965 é a lei que trata do abuso de autoridade. A mesma ação do agente pode se compor de duas formas. Pode se compor num abuso administrativo, onde ele pode ser demitido, e pode se compor num abuso de autoridade, onde tem norma de esfera penal. Então essa questão está correta. Muito boa questão. Vamos partir para a próxima questão. CESP-UNB também é nossa banca. A respeito dos agentes públicos, julgue o item seguinte. Entre as diversas espécies de agentes públicos, os servidores vinculados às empresas públicas e sociedade de economia mista são classificados como particulares em colaboração com o Estado. Certo ou errado? Bem, para entender isso, a gente tem que ver que sociedade de economia mista e empresa pública, na verdade, são componentes da administração pública indireta. São chamados empregados públicos, fazem concurso e são regidos pela CLT. Não tem nada a ver colaboração de particular com o poder público. A colaboração de particular para o poder público é chamada técnica administrativa de descentralização por delegação por colaboração. São particulares os permissionários, concessionários e autorizatários de serviços públicos que colaboram com o serviço público realizando a atividade administrativa e os serviços públicos. Isso sempre através de licitação e vinculado a um contrato administrativo e ainda assim por prazo determinado. Todas as pessoas vinculadas às empresas públicas e sociedade de economia mista, no que tange à esfera federal, eles são regidos por emprego público. Se são regidos por emprego público, são regidos pela CLT. Tem que respeitar o artigo 37, porque ainda assim são considerados administração pública em sentido formal. Então essa questão estava errada. Partindo para a próxima questão. Julgue o item a seguir. Os servidores temporários, ao serem contratados por tempo determinado para atender a necessidade temporária e excepcional interesse público, exercem função pública e, portanto, passam a estar vinculados ao emprego público. Essa questão é muito interessante, porque é uma questão que cai muito corriqueiramente. Estamos falando da previsão dos contratados temporários por tempo determinado para atender a interesse público em caráter de urgência e excepcional do artigo 37. Os contratados temporários não podem ser classificados como servidores públicos, porque não estão regidos pela 8.112 de 90 no governo federal, por exemplo. Não podem ser considerados empregados públicos, porque não estão regidos pela CLT. Eles são contratados através de um contrato administrativo que eles assinam com o poder público e ficam por tempo determinado, por excepcional tempo, para tentar resolver problemas urgentes. Por exemplo, houve uma pandemia de dengue na cidade. Você vai esperar para fazer um concurso público para contratar ou servidores ou empregados públicos? Não, você contrata temporário para exercer essa função por um tempo determinado em caráter de urgência, em medida excepcional. A eles, esses contratados temporários, são dados todos os direitos reservados ao trabalhador da Constituição Federal de 88. Então a questão estava errada. CESP-UNB. De acordo com a Lei 8.112 de 90, que trata do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, julgue o item a seguir. A comissão de sindicância não é pré-requisito para a instauração do processo administrativo disciplinar. Essa parte está prevista na Lei 8.112 de 90, no PAD, Processo Administrativo Disciplinar. E uma das condições de admissibilidade, de legalidade, de procedimento legal é que existe uma comissão de sindicância. A comissão de sindicância pode ser composta por 1, 2 ou 3 servidores estáveis. O processo administrativo disciplinar em espécie por 3 servidores estáveis, é chamada CIPA. E o processo sumário por 2 servidores estáveis. Nessa situação, essa questão foi considerada errada e a CESP-UNB foi muito bem elaborada essa questão. CESP-UNB, julgue o item a seguir. Além do vencimento, poderão ser pagos aos servidores indenização, gratificações, adicionais, sendo que as primeiras se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito. Muito boa a questão da CESP-UNB. Essa questão da CESP vai no tópico vantagens da 8.112 de 90. Lá estão previstas as indenizações, gratificações e adicionais. Então você já sabe, lá nas vantagens nós temos indenizações, gratificações e adicionais.
Indenizações jamais se incorporam, gratificações adicionais podem ou não se incorporar por lei. E é aí que a questão pegou você. A questão vem dizendo que as indenizações se incorporam, então a questão estava errada. Muito boa questão da SESP-UNB. SESP-UNB, de acordo com o disposto na Lei 8.112 de 90, na hipótese de inassiduidade habitual, a penalidade disciplinar a ser aplicada ao servidor público é de A. Suspensão de até 30 dias. B. Multa. C. Suspensão de até 15 dias. D. Demissão e E. Advertência. Dentro do processo administrativo disciplinar, nós temos o processo sumário. Dentro do processo sumário, no processo sumário, que é uma espécie de PAD, só pode sair demissão do servidor. E lá está previsto 3 situações. Primeira situação, inassiduidade habitual, que é quando você falta interpolado no prazo de 12 meses, mais de 60 dias. Abandono de cargo, mais de 30 dias sem proceder ao serviço. Ou acúmulo irregular de cargo público. Então, a letra certa nessa questão era a letra D. Muito boa questão. SESP-UNB. Julgue o item a seguir. O servidor público que, ao ser omisso, viola os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, deixando de praticar indevidamente ato de ofício, pratica ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública. Essa questão estava correta, estava batendo dentro da Lei 8.112 de 90. E estava batendo também na Lei 8.429 de 92, Lei de Improbidade Administrativa. Lembrando que dentro da Lei 8.429 de 92, aonde trata dos princípios e aonde trata da improbidade administrativa, que está prevista também como norma constitucional no artigo 37, parágrafo 4º, é tida como ato de demissão na 8.112 de 90, no artigo 132. Questão certinha, muito boa questão. Passamos agora para a próxima questão. SESP-UNB. Julgue o item a seguir. A pena aplicada ao servidor público pela Comissão de Ética é a de censura e sua fundamentação constará do respectivo parecer assinado por todos os seus integrantes, com ciência do faltoso. Essa questão é bem interessante, porque esse tipo de questão foi cobrado corriqueiramente nas provas da SESP-UNB nos últimos anos. Porque é o ponto fundamental, 90% das questões se baseiam nesse tipo de penalidade, na censura. Porque se você estiver estudando muito direito constitucional, lá no artigo 5º você vai dizer que a censura está proibida. Só que a censura lá é uma norma diferente, é uma censura diferente e é uma censura que vale para todos os particulares. Nessa situação, a questão está certinha, é texto de lei do Estatuto ou do Código de Ética do Servidor Público do Poder Executivo. Vimos aí várias questões que englobou vários temas, todos da SESP-UNB. Então, estudar para concurso público no Brasil hoje é fazer exercício de bancas anteriores. Diversos sites na internet possibilitam que você, meu aluno, tenha acesso às provas anteriores, inclusive os sites oficiais das bancas examinadoras. Se você entrar na SESP-UNB, na FCC, na ESAF, em diversos outros sites de banca examinadora, você vai ter contato e confronto com as provas anteriores. Baixe provas anteriores da SESP-UNB, que as questões vão estar claras e direcionadas para o concurso que você quer. Então, veja bem, refaça todas essas questões que nós fizemos hoje, preste bastante atenção nos erros e nos acertos e concatene as ideias que questões da SESP-UNB, por exemplo, você sempre fica procurando o erro da questão. Vocês repararam que a todo momento eu procurava os erros da questão. Se você não consegue encontrar e a questão está visualizando de acordo com a matéria, você coloca certo na questão e você vai abraçar a tua tão sonhada aprovação. Lembrando que o Código de Ética do Servidor, que nós estudamos nessa aula, é um texto de lei que necessita de um estudo exaustivo. São poucas páginas do Código de Ética, mas são páginas direcionadas e que é cobrada com frequência nos concursos públicos. Diante disso, eu posso afirmar, se você estudar a matéria,
acompanhar estudando nos seus materiais em casa, se você fizer os seus resumos, as suas anotações e você assistir às videoaulas mais de uma vez, com certeza você vai se afastar da multidão e vai chegar mais perto da sua aprovação.